é inconfundível quando ele chega, quando a história muda de situação. Da tristeza ele faz a alegria, faz tornar em bênção toda maldição. Da fome ele é o alimento, da morte ele é vida, meu irmão. Da tua presença não tem impossível, quando Jesus chega é inconfundível. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Abra a tua Bíblia, estaremos lendo a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, o versículo 76, que nos diz assim, todos encontraram, amém? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Versículo de número 80 também diz assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Ore comigo, Pai, querido Deus, diante da Tua presença, diante da Tua face, ó Pai, te pedimos mais uma vez que o Senhor use da Tua misericórdia e da Tua bondade sobre a minha vida, enquanto ministro a Tua palavra, porque quero entregar tudo aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, com muita liberdade, nesta tarde, para que o Teu nome continue sendo exaltado e continue sendo glorificado. É um pedido da minha alma a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, eu quero, antes de entrar na mensagem da palavra de Deus, expressar a minha gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Podeis assentar, obrigado por reverenciar a palavra de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus pelo Senhor nos conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui em Suzano, para cooperar neste trabalho de missões. Segundo ano que o Senhor concede de estarmos aqui, pelo segundo ano também consecutivo, ministrando uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe pastor Moura, meu amigo, também a cantora Andréia. Deus abençoe o pastor Anderson, que desde o aeroporto está me acompanhando, me auxiliando, desde o traslado do hotel até aqui. Deus continue abençoando o teu ministério. Conheci o pastor Anderson aqui, por isso que é importante vir aqui. Depois conheci ele aqui, vi a simplicidade, a humildade dele, levei ele no nosso campo, ministrou a palavra de Deus e abençoamos ele. Aqui é o lugar onde falamos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus e criamos aquele vínculo de servo do Senhor Deus, na boa amizade, fazendo a obra de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus nesses minutos em que foi me concedido aqui para poder ministrar. Deus colocou uma mensagem ao meu coração ontem à noite, no encerramento do trabalho. Preparei, esbocei algo para trazer aqui. Pastor Moura é meu amigo, é testemunha disso. Quando ele disse, pastor Clércio, o senhor veio no evento? Falei, pastor Moura, eu vou no evento, mas eu tenho um pedido a fazer. Falou, faz. Falei, eu quero ficar sentado, só ouvindo. Eu sei que tem muitos pregadores que pregam a palavra, não que eu não pregue. Pastor Moura sabe dos grandes congressos que o Senhor tem me levado para poder ministrar a palavra. Mas eu gosto de ver, dar prioridade para aqueles que precisam estar caminhando no mesmo caminho em que nós estamos, de poder levar a palavra de Deus. Deus faz a parte dele, e nós, como ministro que o Senhor nos confia, temos que também dar um voto de confiança àqueles que estão nos acompanhando. E ontem à noite, pastor Moura, no final, pertinho da bênção apostólica, quando eu vi algo acontecer aqui dentro desta casa, o Senhor mudou a mensagem.
Deus falou comigo, fale sobre passar pelo deserto, se preparar pelo deserto, e ainda disse assim: diga para o meu povo que eu permito passar pelo deserto, para poder ter uma história, e ninguém apaga a história daquele que está diante da minha presença. Você pode levantar tua mão, glorificar a Deus, adorar a Deus, porque eu entro na mensagem aqui, porque o meu tempo não são muito aqui para ministrar a palavra. Quando eu estava lendo aqui a palavra de Deus, depois que o Senhor me deu o tema, eu fui buscar algo, e o Senhor me fez entender algo aqui, dentro desta palavra de Lucas, no seu capítulo 1, muito conhecido, tanto do cântico de Zacarias, como também da própria vida de João Batista. Não é nada novo para poder transmitir para os irmãos, para os amigos neste congresso de missões, mas quando eu estava meditando aqui, eu comecei a observar sobre a vida do que Deus falou com o profeta Zacarias, quando fala sobre o menino João Batista, dizendo: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando o caminho. E aqui eu comecei a extrair algo em que o Senhor colocou ao meu coração para ministrar neste final de tarde, já para a noite. Quando eu olho aqui dentro deste versículo de número 76, eu começo a enxergar dentro da luz da palavra de Deus, que quando nós temos algo para fazer para o nosso Deus, Deus já nos escolhe desde o ventre, para eu estar aqui ministrando esta palavra aqui nesta noite. O Senhor já tinha me escolhido desde o ventre, para que eu estivesse aqui, para poder ministrar a palavra. João Batista teve uma missão na face da terra, para preparar o caminho para o nascimento do meu Jesus, do teu Jesus. Talvez aqui nesta tarde, a tua chamada aqui neste início de missões é outra coisa, ou não, a coisa que Deus te escolheu e o que o Senhor te trouxe aqui foi para que você prepare o teu coração, a tua vida, para poder anunciar não o nascimento do nosso Jesus, mas aquele que há de vir para buscar a tua igreja e o povo que tem compromisso com a palavra de Deus. Vai apertar aqui na tribuna, mas quando este povo começa a preparar e começa a buscar e preparar tudo para esperar o arrebatamento da igreja, está dizendo: Jesus vai voltar, vai buscar. E eu digo hoje aqui, neste final de tarde, Jesus está para voltar, e ai de nós, pregadores da palavra de Deus, se querer emocionar o povo com palavras persuasivas para poder emocionar o povo. A palavra de Deus é quem vai de encontro ao coração, a vida daqueles que creram na palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu me preocupei quando Deus mudou a mensagem, porque mexer em pequeno ninguém consegue notar, mas sempre tem que ter alguém que tem coragem de ainda falar a verdade. Não adianta querer acabar com a chamada de um homem que foi escolhido desde o ventre do Deus Todo-Poderoso. Aí Deus permite ele passar pelo deserto. Vai para o deserto. Sabe por quê? Porque no deserto você passa a buscar conhecimento da parte do Senhor Deus. No deserto o Senhor Deus começa a nos dar nova experiência, porque no versículo de número 80 diz assim: o menino crescia, se fortalecia em espírito, viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar para Israel. Companheiros que estão na minha retaguarda, cantores e cantoras, pregadores da palavra de Deus, às vezes Deus nos leva para o deserto, é porque lá no deserto você vai aprender a ser dependente de um único Deus verdadeiro, que fez o céu, fez a terra, e aquele que vela pela tua palavra, e aquele que cuida daqueles que são teus. Quem crer nesta palavra, levante a tua mão, glorifique a Deus, porque o Espírito de Deus fala ao teu coração nesta parte.
Só tem uma coisa. Quando você está no deserto, às vezes tem alguém até que lembra, alguém diz, ninguém me lembra no deserto. Às vezes até tem alguém que lembra, fala, coitado dele que está no deserto, coitado do pregador fulano, não vai levantar voo, nunca vai conseguir alcançar o objetivo que ele está, com aquele hino ele não vai, com a mensagem que ele tem ele não vai. Está enganado, porque o Senhor é no deserto que ele levanta os melhores cantores, os melhores pregadores da palavra de Deus. Só tem uma coisa: os mesmos que ora por nós, com dor de nós quando nós estamos no deserto, são os mesmos que quando vê o Senhor Deus nos levantando, como levantou João Batista, como precursor do nosso Jesus, são os mesmos que às vezes quer acabar com a nossa história. Não tenta acabar com a história de quem passou pelo deserto, não tenta acabar com a história de quem tem experiência no deserto, porque no deserto Deus visita aqueles que creem na palavra. Nem de quem não é evangélico, quem não tem conhecimento, você não pode acabar com a história dele. Fala muito de Pedro, que mete a espada, corta ali a orelha daquele servo do sumo sacerdote. É muito falado, muito pregado, que mensagem. Mas deixa eu te explicar uma coisa: se você ver alguém lá na sarjeta, não acabe com a história dele não, ajude ele a construir a história, porque hoje ele pode estar na sarjeta, amanhã ele pode estar aqui em cima deste púlpito, pregando a palavra, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Pastor, não pode não. Quando foram prender a Jesus, a Bíblia Sagrada nos narra lá em São João capítulo 18, que quando foram prender a Jesus, estava lá, junto com os soldados, o servo do sumo sacerdote, estava lá, para poder prender ao Senhor Jesus. Estava escoltado ali pelo grupo de soldados. Alguém prega aí que cortou a orelha do soldado. Cortou nada, cortou de Malco, que era servo do sumo sacerdote, que estava representando o sacerdote. Se ele era servo, ele estava no pé do sacerdote. Quem está no pé do sacerdote, ele quer ser o quê? Quem está no pé do sacerdote quer ser o quê? Sacerdote. Aí você vai lá para o livro das leis. Sacerdote não podia ter nenhum defeito, principalmente a orelha direita cortada, porque não servia para ser sacerdote. Aleluia. Tem hora que você prega tanta coisa e a Bíblia é tão rica, né? Você começa a entrar, Deus vai te abrindo um leco assim, você vai olhando Jesus, só a tua misericórdia, a tua bondade. Mas quando Pedro pega a espada, que corta a orelha dele, já estava acabando com uma história de um homem que estava tentando construir a sua história aos pés do sacerdote. Parece que eu vejo Malco dizendo, para que eu vou servir agora? Acabou a minha história, acabou tudo. Aí Jesus olha e diz, Pedro, mete a tua espada aí de novo na tua bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pega a orelha, coloca de volta naquele lugar. Eu pergunto a partir daquele momento, como é que ficou Malco no teu pensamento, na tua imaginação, se não era dizer, este aí é verdadeiramente o Filho de Deus. Meter a espada daqui para lá é fácil, mas tem hora que você tem que ouvir a repreensão de Deus e dizer, não mexe aí, você está vendo com teus olhos, ele está lá embaixo, ele não consegue subir nem espiritual, mas eu tenho promessa na vida dela, e eu não vou aceitar acabar com a história daquele que eu tenho promessa. Aleluia. Vem cá você aí, de gravata, de paletó, aquele moço. Isso, vem cá, sobe aqui. Por bondade. A história que Deus tem para nossas vidas
ela está traçada pelo Senhor. E ai de nós se queremos destruir a história de alguém para completar 10 anos. Pastor Moura teve lágrimas e está tendo lágrimas, está tendo jejum, oração, consagração e companheirismo e lutas que não são poucas. E ai de nós se queremos acabar com uma história de 10 anos que Deus levantou na cidade de Suzana, como muitos fazem quando pegam o microfone, esquecem que aqui o altar é santo e que existe um homem de Deus que é santo diante da presença de um Deus todo-poderoso. Mas eu louvei a Deus que o pastor fez aqui, que me antecedeu, porque tudo aquilo que ele fez, Deus tinha colocado no meu coração. Nós pregadores, cantores, precisamos unir ao lado deste homem de Deus. Ele sabe do que eu estou dizendo aqui nesta tarde. Precisa nós unirmos a nossa força, porque é deste povo aqui que vai levantar pregadores que pregam a palavra de Deus com verdade. Vem cá, qual o teu nome? Dá uma olhada para este jovem aqui, o Henrique. Agora, Henrique, dá uma olhada para cá, olha para este povo aqui. É óbvio, eu nem vou perguntar, é óbvio que o desejo do Henrique um dia é poder estar sentado aqui juntamente conosco, sim ou não? De pegar este microfone e pregar a palavra de Deus, não é isso? Pensa bem se esse moço for frustrado por causa de um pastor que diz que tem amor pelas almas. Quando você tem desejo de pregar como o Henrique tem, ele se espelha em um homem de Deus, numa mulher de Deus. Se eu tenho a palavra de Deus para dizer para o Henrique, não se frustre de ver homens e mulheres descompromissados com as coisas de Deus, porque Deus vai colocar homens, mulheres compromissadas para poder te ajudar na obra, porque é promessa, segura aí, é promessa de um Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Receba nesta tarde uma nova unção e saia daqui um pregador da palavra de Deus. Levante a tua mão, adore a Deus, 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 adore a Deus. Não vamos frustrar, não vamos acabar com a história desses meninos. O nosso tempo vai chegar. Eu já estou com 48 anos de idade, com 24 eu já era pastor, e eu estou com um bocado de menino que está me acompanhando dizendo: pastor, eu me espelho no teu ministério, eu espelho no teu ministério. Deus está levantando uma geração que está espelhando no teu ministério. Você que canta, você que prega, você que anuncia a palavra, não frustre, não frustre, levanta eles, porque eles têm promessa de um Deus Todo-Poderoso. Só tem uma coisa: quando Deus te levanta, pastores, vou evitar citar nome aqui porque eu não conheço todos os companheiros, mas o meu conterrâneo cearense aqui olhou para minha cabeça, já sabia até que eu era cearense. E olha bem, quando Deus nos levanta, sempre tem alguém que quer acabar com a nossa história. Não sabe que para nós chegarmos em uma posição, nós passamos por um deserto. Não sabe que nós construímos a nossa história. Comecei lá da papa de um livro e comecei a minha história. Pastor Moura, se for só pelos anos do início, já vai para a 10ª parte na sua história. Agora chega alguém que não tem compromisso com Deus, vai querer acabar com a história de um homem que construiu a tua história com a esposa, a família, a igreja, no joelho diante da presença de Deus, porque o Senhor vela pela tua palavra. Agora o perigo é o irmão mais velho, que acha que já sabe tudo. Sempre quer acabar, pastor, com o nosso ministério. Vai para lá, cão, porque eu tenho chamada de Deus na minha vida. Quando Davi foi naquele dia, que foi lá para poder ver como é que estavam os teus irmãos, eu olho dentro da luz da palavra de Deus, e vou encontrar lá em 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo 18.
de quando Davi chega lá para poder ver como é que estavam teus irmãos. Aí é a hora de Deus usar Davi. Mas a Bíblia diz que quando ele vê aquela história de tudo que estava acontecendo, alguém levantando contra a nação de Israel, Davi escuta aquilo e fala: peraí, o que é que está acontecendo aí? Aí alguém diz: tu é o único que não sabe aqui. Olha, tem alguém que está desafiando, e ele é o gigante, está desafiando. Ele falou: não, eu vou lutar. E de repente, quando ele encosta lá, aí vem o perigo, porque a Bíblia diz que Eliabe, o seu irmão mais velho, olhou para ele e falou: menino, o que é que você está fazendo aqui? Vai cuidar daquelas poucas ovelhas do nosso pai, porque aqui é para homem de guerra, aqui é para homem de luta. Tem muitos que estão achando que a guerra é vencida, porque tem o título de pastor, porque está no auge. Não, Deus não está preocupado com o auge. Deus está preocupado com pastores, cantores, que ainda falam a palavra de Deus com verdade e vivem na orientação do Espírito de Deus. Mas os Eliabe nunca deixa de existir na nossa vida. É o irmão mais velho. Quando o irmão mais velho quiser acabar com a tua vida, você fala para ele: sai para lá, irmão mais velho, porque Jesus não escolhe pela idade, Jesus não escolhe pela posição, Jesus não escolhe pelo diploma que você tem. Diga para o irmão mais velho: Jesus escolhe desde o ventre aqueles que é humilde, que ainda fala a palavra com a verdade, que ainda tem coragem de levantar em um sinício desse e dizer que Jesus está voltando e que só vai levar aqueles que forem fiéis para poder estar diante da presença dela. Aleluia! Será que não tem alguém querendo acabar com a nossa história? Acabaram com a nação brasileira, acabou. Não venha com esta loropa dizendo alguém: não, pastor, quem conhece a Grécia sabe do que eu estou dizendo. Estive na Grécia por 2 vezes, e eu tive a curiosidade, país de primeiro mundo, quem é o Brasil perto da Grécia? Mas eu tive a curiosidade de perguntar para alguém: aqui é tudo assim, sempre bonito. Você falou: não, nós estamos em crise. Ainda demora 20 anos para nós sair da crise. E o Brasil agora que entrou na crise, a única coisa que alegra nós é porque a crise vem, mas a igreja do Senhor permanece fiel diante da presença de Deus. Alguém passa fome e necessidade, mas nós nunca vimos um justo desamparado, nem mendigando, porque o Senhor cuida daqueles que são teus. Acabaram com o nosso Brasil. E ainda tem gente que diz assim: não, vai melhorar se ganhar fulano de tal, vai melhorar. As redes sociais parecem uma vergonha. Não dá mais para abrir o Face, não dá mais para abrir o Instagram, não dá mais para abrir nada, porque só se fala no melhor, no pior, no melhor, no pior. Mas é hora de nós unirmos a nossa força e dizer: Deus, salva o nosso Brasil, porque a tua igreja está em pé diante da tua presença, e nós vamos conseguir em nome do Senhor Jesus. Mancharam a história do nosso Brasil. Agora tem algo que eles estão fazendo. Meus companheiros, me ajude aí, segure isso aqui, porque eu preciso falar. E as minhas costas é larga, mas depois da mensagem eu tenho que ir embora, que já tem o avião me esperando ali. Eu estou com o voo marcado para hoje à noite. Mas o que tem de pregadores e cantores manchando a nossa igreja? Eu não estou dizendo só da Assembleia de Deus, da igreja verdadeira que vai subir para o céu. Prega uma palavra, mas não vive a palavra. Vai apertar um pouquinho aqui, faz até campanha aqui em cima, mas não tira um centavo para poder colocar dentro da salva. Faz a campanha: já estou saindo, fui embora para casa. Pare com isso, seja o primeiro, dê exemplo para aqueles que estão olhando para nós, porque o Senhor vela pela tua palavra e cuida daqueles que são teus. Eu louvei a Deus, pastor, quando tu fez aquele propósito que eu vi. Foi por isso que Deus colocou no meu coração, porque eu vi que ainda tem homens de Deus que falam com sinceridade, mas são primeiros a ofertar e não pedir oferta para poder vir do silício, para poder pregar a palavra. Não manche este silício, porque tu está tocando na menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Posso falar? Amém? O que tem de gente que estão manchando a igreja,
a história da igreja. Esses cabelos brancos falam alguma coisa, permita, minha irmã, por bondade, com muito respeito. Esse cabelo branco aqui fala alguma coisa para nós pregadores e cantores. Esse cabelo branco aqui fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Deus nos levanta para pregar, nós achamos que somos o tal. Achamos que podemos. Mas diante desses cabelos brancos, tem alguém que está orando dizendo: Deus, não deixa manchar a minha Assembleia de Deus. Não deixa manchar a minha igreja. Ei, cantei, caravia, carabarras. Elas que sustentam nosso ministério. Elas que sustentam o ministério de cantores e pregadores. Não manche e não queira acabar com uma história que foi construída de joelho na orientação do Espírito Santo de Deus. Pastor Moura, eu tomei a tua dor ontem. Não vou citar nada aqui, questão de ética. Mas o povo de Deus sabe, eu tomei a tua dor ontem. E eu te digo aquilo que o Senhor já falou ao teu coração. Esse silício aqui, ele tem que ser levantado. Não é porque não são pregadores de renome, pode ter, mas pregadores de renome que ainda faz a diferença na face da terra. Homens que ainda falam a verdade, que pregam a verdade diante da presença de Deus. Não preocupe, porque o status é assim. Eu só prego se for assim. Eu só prego se me der tanto. Eu só prego se me der tanto de horário. Mas são aqueles que chegam mais tarde na nossa tribuna e senta por último aqui. Deus quer levantar homens e mulheres ao teu lado, que ainda faz a diferença e prega a palavra. Você pode adorar a Deus? Não destrua a história de outro. Não queira acabar com a história que nós estamos construindo. Eu me lembro o dia que eu cheguei numa igreja e fui visitar um companheiro. E ele me disse assim: pastor Clériston, eu te admiro. Só tem uma coisa que eu tenho para falar para o senhor. O senhor é um homem novo, bem conceituado, pela infinita misericórdia de Deus. Faço parte da minha convenção estadual. Meu presidente é o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, vice-presidente da CGADB. Ministro a palavra de Deus em tantos lugares, faço parte, sou fiscal da mesa. E ele disse assim: eu te admiro, e me elogiou e disse: eu gosto de ouvir o senhor, em todos os congressos que o senhor vai, eu gosto de acompanhar o senhor pela internet. Só tem uma coisa: mude o seu jeito de ser, para que a tua igreja possa crescer mais. E eu olhei para ele e falei: muito obrigado por tudo que você falou. E comecei a conversar com ele, e eu disse para ele, falei: qual tamanho é a igreja que você está pastoreando? Ele falou: pastor, minha igreja é pequena ainda, ela é aproximadamente 9 por 16. Eu falei: se eu levar os novos convertidos da Assembleia de Deus em Nova Bandeirante, onde eu sou o pastor presidente, levava eles lá dentro, você tem que sair da tribuna, porque não vai caber eles, porque lá Jesus continua salvando, curando, batizando, renovando, porque Deus se agrada daquele que prega a palavra e fale a palavra. Pastor Anderson esteve comigo, viu? Só no último congresso de janeiro para cá, 43 novos convertidos na sede crente firme. Aí o último congresso, mais de 40 aceitou a Jesus como o Salvador da alma. E eu continuo dizendo: Jesus, não deixa manchar a minha história, não deixa acabar com a história da igreja, não deixa, porque se eu não pregar a palavra com verdade, Deus vai levantar outro com coragem para poder pregar a palavra e anunciar o evangelho de Jesus. Só tem uma coisa: a nossa história não é feita só quando você está em grandes congressos, não. Eu ministro nenhum dos maiores congressos que nós temos, pastor Moura tem acompanhado de perto. Só dentro do templo, sentado no nosso Mato Grosso, no grande templo, são 25 mil pessoas. Quando lota a casa que senta, é aproximadamente 35 mil pessoas. As pessoas ficam do lado de fora, quem não chegar cedo dentro do templo. Isso todo janeiro, todo fevereiro, na época de carnaval.
E eu nunca deixei de pregar a palavra genuína da palavra de Deus, a verdade. Sabe o que eu quero dizer isto? É porque esta geração que está vindo aí, nós estamos falando da geração que nós estamos como pregadores e cantores, mas a geração que está nos ouvindo pela internet, aqueles que estão aqui, que estão nos acompanhando, eles estão espelhando em nós. Vamos falar a verdade diante da presença de Deus, vamos marcar a nossa história com lágrimas de jejum diante da presença de um Deus Todo-Poderoso. Pastor, se eu fizer isso, olha o pessimista. Pastor, se eu fizer isso, a minha agenda fecha. Se eu fizer isso, as portas se trancam. Se eu fizer isso, eu não vou receber mais convite para cantar e nem para pregar. Pare com isso. Sabe quem é que faz a tua agenda? Não são só os pastores, é o Deus que você serve, é o Deus que você está diante da presença dele. Só cante com a alma, com o espírito, e pregue a palavra do temor de Deus, na vontade do Senhor Deus, e tu verás que ainda que o homem se esqueça de ti, o Deus Todo-Poderoso fará menção do teu nome, porque é a promessa de Deus. Aí tem alguém que fala assim: me prova dentro da Bíblia. Eu só sei pregar a Bíblia, eu sou pastor. 24 anos de idade eu fui tomar conta de uma igreja, mais de 250 membros. Agora você imagine, minha vida foi essa, está sendo pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Então eu vou te provar dentro da Bíblia. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, você vai encontrar no versículo 14, quando o próprio Deus faz menção de 3 nomes. Nome esse que estava no memorial de Deus, quando a nação estava perdida por causa da idolatria. O castigo haveria sobre a idolatria. A justiça de Deus haveria de vir com castigo para a nação de Israel. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel foi chorar na presença de Deus. Quando o povo começou a chorar, clamar, Deus começa a falar com o profeta e diz para o profeta, no capítulo 14, versículo 14 de Ezequiel: ainda que estivesse no meio deles esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Eu te pergunto, quem foi que fez menção dos 3 nomes que foram fiel, tanto Noé, como Daniel, como Jó? Foi o pastor fulano de tal, foi o rei de Israel. Não senhores e não senhora, foi o Jesus que eu sirvo, o Jesus que está aqui nesta noite, que conhece o meu deitar, o teu levantar, a minha vida e a tua vida, e vela pela palavra. Você crê que ele sopra o teu nome na face da terra? Aleluia. Porque ele conhece o deitar e o levantar. A nossa vida está entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Eu vou resumir aqui. João Batista foi escolhido, ficou no deserto, construiu a tua história no deserto. No deserto teve a sua experiência. Aí eu aprendo aqui dentro deste versículo bíblico que nós, para construir a nossa história, passamos por desertos, dificuldades. Tem pessoas aqui neste congresso que só Deus sabe a maneira que ele chegou aqui dentro. Às vezes querendo ofertar, não tem com que ofertar, mas está aqui glorificando e adorando o Deus Todo-Poderoso. Aqui você está construindo a tua história. Aí Jesus manda eu te dizer nesta noite que o Senhor vela pela palavra. Ele tem compromisso contigo, como teve com João Batista desde o ventre. Ele tem compromisso com a tua vida, com o teu ministério. Pregue a palavra com sinceridade, pregue a palavra, fale a palavra e adore a Deus sempre na palavra. Por bondade, se coloque em pé e eu resumo aqui. Cantora,
Leia Rocha vai louvar ao Senhor. Pastor, me dá uma liberdade aqui. Eu quero convidar para vir aqui à frente. Fica em pé aqueles que vierem aqui. Enquanto a cantora já vai cantar agora. Pastor Moura me deu a liberdade para me orar. Eu já ia devolver o microfone. Eu sou ético. Eu não sou daquele me espera mais 10 minutos, pastor. Não. Tempo que foi cabível a mim é o tempo suficiente para me entregar a mensagem, a palavra de Deus. Mas o pastor Moura me deu a liberdade de orar. Eu te convido para vir aqui na frente, cantores e pregadores pela fé. Pastor, eu não canto, mas se você tem desejo de cantar, de pregar, saia do teu lugar, venha aqui à frente e fique em pé aqui, porque hoje Deus vai te dar uma nova unção aqui. Quem crê que tem nova unção aqui, levante a tua mão e adore a Deus. Pode vir, vem em nome de Jesus. É inconfundível quando ele chega, quando está